need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Antes de começar o programa, eu queria lembrar para vocês, né, sobre a Feira de Shiva, né? Não nesse sábado, mas no próximo sábado, que é todo primeiro sábado do mês, nós vamos ter a Feira de Shiva de fevereiro, né? Então, é uma programação boa para toda a família, né? Desde as crianças, que tem uma aula de yoga para crianças de todas as idades, então pode a família inteira fazer yoga junto, que é às 11 horas. A Feira de Shiva vai das 9 às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Tem muitos artesãos, alimentação vegana, alimentação vegetariana, muitas atividades. Então, vocês podem também entrar no Facebook e procurar lá Feira de Shiva. E lá vocês vão ter todas as informações sobre as programações, alguma atividade extra que tenha, e aí vai ter o horário, que atividade vai ser, quem vai fazer essa atividade. Vocês podem ter todas as informações, então, na página da Feira de Shiva no Facebook. Gente, eu espero que seja uma oportunidade de ter um sábado agradável e proveitoso, certo? Então, hoje é dia de bem-estar animal. Nós temos aqui o Dr. Felipe Facla, que hoje vai nos falar sobre vacinas e doenças que são comuns aos seres humanos e aos animais. Nós saímos do ar, voltamos. Isso. Tudo bem. Então, está aqui conosco o Dr. Felipe Facla, que vai nos falar sobre as vacinas e doenças comuns a seres humanos e em animais. Isso mesmo. Bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado, Maria Madalena. Prazer, né, estar aqui mais uma vez, pela oportunidade de vir passar um pouco mais de informação, né, para os nossos amigos que estão em casa. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, né? Eu vou falar um pouco sobre imunização. O que é imunização? Imunização são as vacinas, né? Existe o protocolo vacinal. E antes de entrar nessa parte de imunização de cães e gatos, eu vou falar um pouco sobre a febre amarela, que é um assunto que está aí, né, na mídia, está sendo muito debatido, existe muita polêmica. Existe uma dúvida muito grande se deve tomar a vacina, né? Se a pessoa deve tomar a vacina, se não deve tomar a vacina. Então, eu trouxe até alguns slides, né? Algumas imagens para poder orientar, esclarecer melhor sobre esse assunto, né? Que é muito importante. Então, a gente primeiro tem que ter em mente o que é a febre amarela, né? Uma febre e amarelo. Então, tem gente que está associando febre amarelo ao mico-leão dourado. Já tem gente matando espécie ameaçada de extinção, que é o mico-leão dourado. Não tem nada a ver febre amarela com isso. Não tem nada a ver com a cor do animal. Tem gente que está achando que é o macaquinho amarelo que transmite. Por isso que existe muita morte de bugio, que é uma espécie de macaco. Agora já estão partindo para o mico-leão dourado. Por que o nome é febre amarela? É porque a pessoa, quando contrai a doença, né, o vírus que vem através da picada do mosquito, quando a pessoa tem a doença, ela tem febre. A febre muitas vezes é intermitente, é mais à noite, né, chega a 40 graus, às vezes pode até passar um pouquinho, mas no dia seguinte de manhã está mais branda, pode até mesmo, dependendo do caso, sumir completamente a febre e depois à noite voltar. Então, a característica da doença é a febre e, com o tempo, ela pode levar a problema hepático, ou seja, problema no fígado. Eu pensei nisso na hora que você falou, porque fígado, normalmente, quando a pessoa, por exemplo, começa a ficar um pouco amarela, é sinal de que ela está começando a ter algum problema no fígado. É isso, né? aí. Hepatite, por exemplo, a pessoa fica completamente amarela. Então, eu achei que tinha a ver. Mas tem a ver, realmente. Então, né? É amarelo justamente por causa disso. A pessoa, quando contrai a doença, depois de determinado tempo, ela começa a ter problema no fígado.
E o amarelo, na verdade, é a icterícia. Existe um nome, né? Quando um organismo, uma pessoa fica todo amarelado, isso tem um nome, é icterícia. Então, é uma alteração no fígado. Pode ter causa, né, completamente diferente uma da outra. Existem diversas origens, né, para um problema hepático. Então, na febre amarela, nessa doença, a pessoa tem problema também no fígado, não só no fígado, mas tem também. Então, antigamente via muito a pessoa com febre, toda hora febre, 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 e a pessoa amarelada por causa da icterícia. Então, passaram a chamar de febre amarela por causa disso. Então, não tem nada a ver com macaco, né? Mas eu gostaria de fazer uma observação aqui, que eu achei um absurdo que ele disse. As pessoas matarem os bichinhos. Sim, pois é. Com medo de... Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente, o primeiro passo no caminho de se pegar qualquer doença, principalmente em epidemias ou em qualquer situação, né, é o medo. Então, uma pessoa que tem um medo suficiente a ponto de fazer uma barbaridade dessas, ela sim é a pessoa mais propensa a pegar aquela doença. Ela se torna quase como se fosse um imã atraindo aquilo, por causa desse medo, né, desequilibrado que ela está tendo. Em épocas de epidemias, né, sabe-se de muitos casos de pessoas que se dedicaram completamente à ajuda e ao tratamento de pessoas com doenças gravíssimas, né, em épocas de epidemias, até na peste negra, né, e essas pessoas não pegavam as doenças, né, e outras que fugiam e se protegiam excessivamente dela, né, deixavam de ajudar pessoas com medo de poder pegar a doença, essas pegavam. Então, o medo já é meio caminho andado para essa doença, né? E ainda mais um medo, o medo já é um desequilíbrio, mas um medo ao ponto da pessoa cometer uma barbaridade dessas, ela realmente é uma candidata grande a pegar uma doença dessas. Não tem cabimento à morte, né, de qualquer ser vivente para se proteger de uma coisa que não vamos dizer, mesmo que eles viessem dos macaquinhos, o macaquinho não está doente. Você não pode terminar uma raça por causa disso. Quer dizer, é um assunto a se pensar um pouquinho melhor. Isso. Né? Com certeza, isso que você falou é fundamental. A questão do medo de pegar doença. Eu estou na veterinária esse ano completo 10 anos, né, que eu estou trabalhando com cão e gato e animais selvagens também. E eu nunca peguei nenhuma doença de animal. E olha que já passou muito animal pela minha mão, um animal com doenças gravíssimas, doenças que podem até passar para a gente. É lógico que a gente toma cuidado, né? Existem os cuidados básicos, cuidados de higiene, né? Que a gente tem que tomar, mas não é ficar desesperado e achar que apareceu a doença vai pegar. Tem gente que às vezes o animal está no vizinho e acha que vai pegar uma doença que só é transmitida através de transfusão de sangue, digamos, né? Alguma coisa assim. E tem gente que tem medo, então esse medo você acaba atraindo realmente, né? Mesmo assim, eu não vou falar só bem rapidinho, porque a gente tem que ouvir o que ele tem para dizer muitas coisas hoje, mas essa questão, o dia inteiro, quando você anda no ônibus, quando você anda na rua, você está tendo contato com pessoas com leucemia, com pessoas com o bacilo de Koch, com vários tipos de tuberculose. Tuberculose. A tuberculose, então, é uma coisa muito comum entre as pessoas. E você está tendo contato, você está pondo a mão na coisa do ônibus, onde um monte de gente com tuberculose colocou. Por que muitas pessoas, têm contato e uma ou outra pega, outra não? O problema está na pessoa, não está no bacilo. Né? O Dr. Koch tomou um copo de bacilo de Koch em plena praça pública, que é o bacilo da tuberculose, para mostrar isso, que o problema está na pessoa, não no bacilo, não no vírus, não no micróbio, entendeu? Então, é importante que se medite um pouco a respeito disso. Isso, eu sempre oriento, quando tem algum animal, né, que está doente, está com alguma doença, e tem gente que quer abandonar, né, com medo de pegar. É muito mais fácil você pegar uma doença de uma outra pessoa do que de um animal.
porque é a espécie, né? A São afinidade, espécies diferentes. isso. Quanto mais distante evolutivamente, né, a gente chama, digamos, é muito mais difícil você pegar uma doença de um réptil do que de um primata, porque existe afinidade genética. Então é muito mais fácil você pegar a doença de uma outra pessoa. Então, quando alguém está doente, existem orientações erradas falando para se livrar do cão, se livrar do gato, se livrar da ave, porque vai passar doença, porque bicho tem doença, pessoas têm doenças e muito mais doenças, né, do que os animais. E é muito mais fácil você pegar doença de uma outra pessoa. Então não existe, é um absurdo você chegar para alguém e falar, se livra de uma pessoa que está dentro da sua casa porque você está doente, você pode pegar mais doença dela. Isso não existe, é inconcebível. Então por que tem essa coisa em cima do animal, né? É a ignorância, né? É a falta de informação também, em cima daquele assunto, né? Ignorância é uma palavra bem apropriada. O budismo sempre fala que a ignorância é a origem da maioria dos males, né? Isso então aí. A pessoa tem que ver que quando você quer se livrar de um animal porque ele está doente, você se livra do animal e você deixa a tua alma completamente doente. Com certeza. Né? Quer dizer, imagina em que estado a pessoa vai ficar depois de tomar uma atitude dessas. Né? A pessoa não está percebendo que ela não é só matéria, ela é corpo, mente e alma. E a alma dela, depois de uma atitude dessas, vai estar muito doente mesmo. Né? E isso vai ser o começo de uma doença séria no corpo. Isso, e a tristeza gerada por ter se desfeito de um animal baixa a imunidade também. Então tem gente que tem um animal que é o companheiro e acaba sendo separado no momento, né, que ela mais precisa de uma companhia, de um afeto. Então é bem complicado realmente e assim, na verdade não é para ser tão complicado, mas a cultura de uma forma geral, né, na sociedade em cima dos animais complicou tanto o assunto e é uma coisa, né, tão mais simples do que parece. Então vamos organizar esse conhecimento relacionado à febre amarela para a gente entender exatamente o que acontece. Então eu trouxe até a primeira imagem aí que mostra o mosquito como o alvo, né, dessa campanha. É o principal agente, né? Febre amarela. O mosquito, ele está no alvo. Por quê? A gente tem que focar no mosquito. O mosquito que é o transmissor da doença, né? A gente tomar cuidados em casa são os mesmos cuidados relacionados à dengue, no sentido de prevenção do crescimento do mosquito, né? Não deixar água parada, água empoçada, né? Fazer limpeza nas calhas, né, que acabam entupindo, piscina, isso. Existe até o mesmo mosquito, né? Na febre amarela, existem dois tipos de febre amarela que a gente chama. Existe a febre amarela urbana, existe a febre amarela silvestre. A febre amarela urbana é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti. Isso. Sendo que a febre amarela urbana... Isso, é isso aí. A febre amarela urbana, ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo da dengue. Então, para você não pegar dengue, você toma todo esse cuidado para evitar o crescimento de mosquito, a proliferação. Com a febre amarela, a mesma coisa. Sendo que esta campanha, ela está voltada à febre amarela silvestre, porque a febre amarela urbana está erradicada. Não existe febre amarela urbana. Entendeu? Nas grandes cidades não existe risco de você pegar febre amarela urbana. O que acontece? Aqui em Petrópolis, a gente tem que prestar muita atenção em todas as campanhas, porque existe uma campanha de vacinação, uma campanha de prevenção de doenças, só que as cidades têm características diferentes. Existe cidade que é extremamente urbana, existe cidade que é meio urbana, meio floresta, né? Aqui em Petrópolis mesmo, a gente tem muita área de mata no meio da cidade. Existe cidade que é isolada no meio do mato, como no caso lá, né, da Amazônia, né, em Mato Grosso do Sul, né, no Pantanal. Existem cidades que são realmente isoladas, cidades que você só chega de barco. Então, lá existe um risco realmente grande da febre amarela silvestre. Silvestre que vem de floresta. É um outro mosquito, é o hemagogos. Isso, é um outro mosquito. Então, existe duas características da febre amarela. Tem a urbana, que está erradicada,
Por exemplo, quem mora numa cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, é praticamente impossível pegar uma febre amarela, entendeu? Praticamente impossível. Então, a febre amarela urbana é um mosquito, é o mesmo mosquito da dengue, mesma espécie, o Aedes aegypti. E existe a febre amarela silvestre, que é o hemagogos, ou o sabete, que também é um outro tipo de mosquito. Então, na febre amarela silvestre, existe a transmissão entre os animais silvestres e o homem, que aí por isso que a gente chama de zoonoses. Zoonoses são as doenças que são transmissíveis, né, comuns entre o animal e o homem, como no caso da raiva. A raiva, se um animal tiver com raiva, morder o homem ou a mulher, pode pegar a raiva. Então, a febre amarela é um tipo de zoonose que é transmitida do animal para o homem. E essa campanha, o objetivo é a gente fazer uma barreira de proteção para evitar a passagem, a saída do vírus da floresta para o centro urbano, né, para a área urbana. Então a gente forma um cinturão de proteção, entendeu? Vamos só frisar uma coisa. Você está falando de macaquinhos e seres humanos. Cachorros, gatos não entram nessa Isso história. é importante falar. Cachorro e gato não pega febre amarela, não existe, né? Essa possibilidade. Não. Porque quando existe uma doença que está na moda se falar dela, tem gente que já considera ela como primeira hipótese para qualquer alteração que uma pessoa tem, um animal tem. Se uma pessoa está com febre, fala, corre que pode ser febre amarela. Se um cachorro está doente, pode ser febre amarela. Tudo pode ser febre amarela. Mas, na verdade, não é bem assim, né? A gente não tem nunca que levar como primeira hipótese uma doença grave. A gente precisa ir do mais básico para o mais complexo, né? Mais grave. Então, se existe realmente alguma alteração, procurar um veterinário e ver se está com diarreia, o animal não está vacinado, o animal comeu alguma coisa, está com algum tipo de intoxicação. A gente começa a fazer os exames básicos, a gente faz um hemograma, faz um check-up, para conseguir, né, chegar ao ponto realmente ali, o diagnóstico do que está acontecendo com o cachorrinho. Mas o cachorro e o gato, eles não vão pegar a febre amarela, pode ficar despreocupado, né, relacionado a isso. E a gente pode pegar febre amarela? Esse programa, ele é ao vivo, mas depois ele vai ficar gravado, vai ficar na internet, vai ficar no YouTube, e pessoas do mundo inteiro podem, né, assistir esse programa no Facebook também. E o que eu falar, muitas vezes pode servir para uma região, mas pode não servir para outra. Por isso que em campanhas de controle de doenças, né, doenças veiculadas por mosquito, a gente tem que prestar atenção qual é a cidade que a gente mora, qual é a característica daquela população, característica da mata, da floresta, os mosquitos. Às vezes eu posso estar falando de uma doença aqui transmitida por determinada espécie de mosquito e uma pessoa em outro estado, em outro país, assistir esse programa e nem existir essa doença lá, existir o mosquito. Então, sempre quando a gente faz campanha de profilaxia, que é a prevenção de uma doença, com vacinas, né, e todo o manejo relacionado ao animal ou à pessoa, a gente tem que levar em consideração o local onde a gente vive e onde está sendo feita essa campanha. Então, eu trouxe mais slide aqui também, que eu vou falar um pouco até sobre gente, né, sobre sintomas, distribuição dessa doença. Aquela cartilha ali é uma cartilha que está disponível na internet, é uma história em quadrinho falando ali, existe o bugio conversando, né, ele falando que, na verdade, ele não é o vilão, né? Ele fica doente também. É porque o que acontece? Muitas vezes o bugio ele pode até ter uma certa resistência. O bugio é uma espécie de macaco. Ele pode ter até uma certa resistência com a febre amarela, com o vírus. Então ele pode ter a doença, o mosquito picar o bugio e picar um outro macaco ou picar uma pessoa e acabar transmitindo, mas muitas vezes a gente olha para o macaco e ele não tem um sintoma, né? Olha para o bugio, não tem, fica incubado. Então, eles são sentinelas pelo seguinte: quando começa a aparecer muito macaco morto em determinada região de floresta, não é no meio urbano, no centro da cidade, está no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo e apareceu um macaco morto, febre amarela, não é. Existe até na imprensa muito erro relacionado a isso.
suspeita não é diagnóstico fechado. Então, quando tem uma doença que está na moda se falar dela, apareceu um macaco morto, suspeita de febre amarela. Não quer dizer que o animal tinha febre amarela. Suspeita, você pode suspeitar de 2, 3 doenças, é uma hipótese. Precisa de exame para fazer o diagnóstico, para fechar tudo ali direitinho. Então, naquela cartilha ele estava mostrando, quem quiser depois eu mostro, eu vou colocar também na minha página no Facebook, também a gente coloca na página do programa, coloca outro material informativo relacionado à febre amarela, que os bugios, os macacos, de uma forma geral, eles são os nossos aliados no sentido de serem sentinelas. Sentinela é que monta uma guarda, né? É um indicador. Se a doença está aparecendo no perímetro urbano, na zona ali de fronteira com a mata, aparecendo macaco morto, vai ser recolhido, vai ser feito o exame. Se estiver indicando febre amarela, aí a gente entende que a doença ela pode estar saindo da mata e indo, né, entrando para a área urbana. Então, a gente, quando aparece os bioindicadores, né, os animais que morreram no meio da mata, com a febre amarela diagnosticada, né, direitinho, diagnóstico fechado, a gente sabe que precisa vacinar a população daquela cidade próxima para evitar a passagem da doença. Então, tem que deixar o macaco no meio da floresta, que quando ele lá dentro da floresta apresentar a doença, a gente aqui, antes da doença chegar aqui, a gente já toma medidas, toma providências. Então, não adianta sair correndo todo mundo para tomar a vacina, achando que essa doença vai pegar a qualquer hora. Não é assim, é o medo, como a gente estava falando no início do programa, né? Um medo tão grande, um pânico tão grande, as pessoas acabam adoecendo realmente, entrando em colapso de uma forma geral. E a gente não precisa se desesperar. A gente precisa entender, a informação é a melhor ferramenta. A gente precisa entender como a doença acontece, a gente precisa confiar nas autoridades que estão trabalhando determinado assunto, evitar conteúdo de internet sem procedência confirmada. Na internet tem muita informação que é errada. Se existe um infectologista, um médico que trabalha com doenças infecciosas, se existe um médico veterinário que trabalha com animais silvestres, se existe toda uma equipe que tem experiência de anos de trabalho prático e de estudos que estão falando determinada coisa, a gente precisa levar isso em consideração. Não é chegar no YouTube, no Facebook ou qualquer rede social e aparecer uma informação falando que a vacina vai causar autismo, a vacina ela está sendo usada para controle populacional porque existe muita gente no mundo que são para as pessoas morrerem. Esse mesmo tipo de preconceito com a vacina aconteceu quando eles começaram a fazer uma campanha de vacinação para idosos contra a gripe. Era o mesmo assunto, eram as mesmas coisas com doenças diferentes. Campanha do governo para diminuir a população, campanha de uma sociedade internacional secreta para controlar a população. Sempre existe essa teoria da conspiração, até mesmo para gerar revolta na sociedade, tirar do principal foco. Então é lógico que a gente não tem que ficar paranoico e sair tomando tudo quanto é tipo de vacina que aparece pela frente para ficar imune a todas as doenças possíveis e imagináveis. Também não é por aí, não tem necessidade, né? Mas quando existe um sinal, existe um alerta, a gente vai calmamente, sem desespero, sem achar que a doença está saindo por todos os lados, né, pegando todos os animais, sem desespero a gente chega, vai lá e toma a vacinação para ficar imune, né. Tem um slide que eu trouxe que mostra as principais áreas, né, as regiões do Brasil onde ocorre a febre amarela. Se eu não me engano, está no quarto slide. Isso, está vendo ali o Brasil. Onde está em verde é onde tem o maior risco da febre amarela. É o maior risco. Isso sempre foi, né? É lógico que as doenças, é lógico que as doenças, elas têm também distribuição diferente em determinada época do ano, né? Onde aparece mais área quente, área fria. Existe uma dinâmica também, né?
Então, por que que aquela área verde é a área de maior risco? Porque existe a floresta amazônica, existe o Pantanal, local quente, úmido, próprio para crescimento de mosquito. Por que que a região em azul ali, que é próxima à costa, né, é uma região de baixa incidência? Porque praticamente não tem mata ali. Se você for prestar atenção na Mata Atlântica, o que resta hoje em dia é praticamente nada. E é a área mais urbanizada. Você pega ali a região sul, sudeste, né, Rio de Janeiro ali, São Paulo e o Nordeste. O Nordeste ele é muito seco, não é tão úmido, não tem tanta proliferação de mosquito e transmissão desta doença, né? Então ali eu estou falando de uma forma geral de mosquitos, mas de uma forma mais específica da febre amarela, porque essa imagem é da febre amarela. Aí tem ali em cor de abóbora, né? Ali que tem Minas Gerais. Então é uma região intermediária entre a verde e a azul. É médio para baixo o risco, porque pode vir pessoa e animal contaminado, de repente com vírus, dali da região centro-oeste e nordeste, norte do Brasil, pode vir, chegar até Minas Gerais e mais distante ali o Rio de Janeiro, que é onde a gente está. Então é uma região de transição, então ela pode ter um médio risco. Aí você vê, Minas Gerais, aqui nós estamos relativamente próximo de Minas Gerais, né? Tipo Juiz de Fora, é próximo. Então, para a doença não descer em direção ao litoral, a gente faz um cinturão de vacinação com pessoas ali mais próximas. Então você pega no Rio de Janeiro, digamos, Copacabana, que é na praia, é o extremo direito, né? Dali do mapa do Brasil, a gente levando em consideração o estado do Rio de Janeiro. É praticamente impossível uma pessoa ali pegar febre amarela. Ela está muito distante, ela está numa área urbanizada, tá bem azul ali, entendeu? Então, essa ali mostra bem, né? Está bem definido. Então, antigamente, as pessoas que viajavam para a Amazônia, para o Pantanal, tomavam a vacina da febre amarela. Pelo menos uns 10 dias antes da viagem, que 10 dias é o período que a vacina, né, começa a realmente conferir imunidade para quem toma. Então, antes de viajar para lá, as pessoas tomavam, né, vacina para febre amarela, existe o risco da malária, né, várias doenças daquela região, típicas da região. Então, o risco de pegar doença, e a gente não pode falar nunca que é impossível, nunca vai acontecer. Mas é difícil, porque a vacina da febre amarela, ela é feita com o vírus da febre amarela inativado. O flavivírus é um tipo de vírus da febre amarela, é inativado. Então, é praticamente impossível, mas existem alguns casos das pessoas desenvolverem a febre amarela de uma forma branda. E se você pegar uma região, digamos, em Copacabana, que é impossível, praticamente impossível uma pessoa pegar, porque a febre amarela urbana, como eu falei, está erradicada. Se você vacinar uma população digamos, estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, Copacabana, se você começar a fazer uma vacinação em massa, em região que não ocorre a doença, você está favorecendo o aparecimento de efeitos colaterais, né, vacinais. A forma mais branda da doença vacinal. Então, quando você vacina milhares e até milhões de pessoas, você pega Rio de Janeiro, São Paulo, são milhões de pessoas que tem ali circulando, morando, para lá. Se você faz uma vacinação em massa, você vai ter efeito colateral, com certeza, como toda vacina, você vai ter efeito colateral. Para você ter um sintoma, você desenvolver uma febre amarela de uma forma branda de uma vacina, você tem que dar um azar muito grande, porque pode ser uma em cada 400 a 600 mil pessoas vacinadas, você desenvolver essa forma. Mas se você pegar uma cidade que tem milhões de pessoas por ali, vão aparecer umas 4, 5, 10, 20 pessoas, dependendo da cidade que você faz essa campanha de vacinação. Então, muitas vezes não compensa. Você vai fazer vacinação no local que a vacina está erradicada e vão aparecer pessoas com efeito colateral, né, que vão ter que ser tratadas. Agora, quando a gente pega aqui a situação Petrópolis, toda a região serrana,
né? É muito difícil, mas se existe uma campanha de vacinação, se tem animal sentinela lá no meio da floresta que morreu, a gente pode sim realmente receber a vacina, que, como eu falei, é praticamente, né, é raro o efeito colateral, né? Existe às vezes uma dor de cabeça, uma febre pode aparecer com qualquer doença, qualquer vacina, né, contra qualquer doença. Mas a gente aqui próximo de mata, a gente faz muita trilha, a gente vai para o meio do mato, existe o Parque Nacional, né, da Serra dos Órgãos, existe muita área de floresta. Então aqui a gente pode sim realmente receber a vacina. Se a prefeitura falou que está fazendo campanha de vacinação, a gente vai lá calma, tranquilamente, receber a vacina e ficar tranquilo em casa. Não ficar matando mico, não ficar matando macaco, bugio, nada disso. Pode passar o... tem mais uma imagem, que ali eu estou mostrando as duas formas da febre amarela, né, de transmissão. O ciclo silvestre, que tem o mosquito ali, o Sabete ou Hemagogos, que é uma espécie, que ele pode picar, né, um primata, um macaco que está no meio da mata, picar a gente. E vai voltar a imagem, na parte de baixo está mostrando o ciclo urbano. Que o ciclo urbano você pega através do Aedes aegypti, que é o mosquito, né, como eu falei, o mesmo que transmite a dengue, e você pega de uma outra pessoa no ciclo urbano. Mas esse ciclo embaixo, ele tá erradicado. Ali existe uma seta passando por cima, né, que mostra o mosquito que picou o macaco, picou a pessoa e a pessoa voltou para a cidade e passou para uma outra pessoa, né? A transmissão entre pessoas às vezes pode acontecer numa área urbana ou uma pessoa que foi para o meio do mato, pegou a doença, no caso de pessoas que vão viajar para a floresta amazônica, pegou a doença lá e voltou logo em seguida, muitas vezes antes de manifestar qualquer sintoma, né? Ou então no meio da doença veio para a área urbana. Só que isso também é bem difícil, essa transmissão, né? De alguém que foi para o meio do mato, pegou, veio para a cidade e passou para uma outra pessoa. É muito difícil, porque quando chega aqui, tem o tempo de viagem, chega aqui já está apresentando sintomas, já vai direto para o hospital, já começa a fazer exames, né? Então, a gente fechando essa parte da febre amarela, então acredito que ficou assim bem claro, né? O risco realmente, se existe um risco iminente da gente pegar uma doença, se não existe, né? O programa está sendo transmitido aqui em Petrópolis, mas depois vai estar para o mundo todo também, no Facebook, no YouTube, e todo mundo tem que saber da sua realidade. O que a Prefeitura, a Vigilância Sanitária da sua cidade determinou através das pesquisas de campo e de índices, né, de aparecimento de animais e pessoas doentes. Tá? Isso levando em conta, né, agora eu vou falar um pouco aqui pelo meu lado, levando em conta que quem está bem e que está em harmonia não fica doente, está sempre saudável. Então, é fundamental quando a pessoa vê uma coisa dessa, se escutou falar que na sua região está havendo uma epidemia, né? O tempo que ela pode entrar em desespero e querer fazer um monte de coisas e usar um tempão até para matar os macaquinhos, coitado. Esse tempo, se ela investir nela mesma, na harmonia interior, no equilíbrio espiritual, se ela ficar bem, com certeza absoluta, ela vai estar imune a qualquer infecção. Isso aí não existe a menor sombra de dúvida. A física quântica hoje nos prova isso. Então, nós precisamos adoecer na nossa parte energética para que ela se materialize na nossa parte física. Então, é fundamental a gente cuidar da nossa parte energética para poder não materializar uma doença, né? E, além do mais, eu vou repetir isso aqui novamente, o tempo que você vai usar para matar ou fazer mal aos bichinhos, né, é um tempo em que você está usando contra você mesmo. Você está piorando a sua parte energética, você está deixando a sua alma doente. E aí vai ser um caminho muito mais próximo de você ficar doente do que se você respeitar todo e qualquer tipo de vida, né?
Então, a gente agora pode ir para a vacina, né? Isso, aproveitando, né, que como eu estou falando muito sobre vírus, doenças e vacinas, a febre amarela, ela não é transmitida para o cão, para o gato. A gente vai falar dos nossos né? bichinhos, dos cãozinhos, dos gatinhos, quer dizer, as vacinas que a gente vai falar agora. Relacionada a isso, porque essa doença não transmite, mas existem outras doenças que os animais pegam também, né? E a importância de uma campanha de vacinação eficaz é você fazer o protocolo de vacinação. A importância é você conseguir fazer com que o animal fique realmente imune a determinada doença. Se mantenha saudável. Se mantenha saudável. Raiva, por exemplo. Isso, a raiva é uma zoonose, né? O animal tem que estar com a cartelinha de vacinação dela sempre. Existe campanha de vacinação feita, né, pela prefeitura, gratuito, né, para levar o animal lá, receber a vacina contra a raiva, que é para ele não pegar raiva, né, de um outro cachorro. É bom você frisar que quando a gente tem um animalzinho novo, né, não esperar uma campanha de vacinação, ele já tem que ser vacinado, você pode falar a respeito. Isso. Logo depois que ele nasce, ele tem uma hora que ele tem que receber a vacinação. Isso, tem umas vacinas, não sei lá quais Isso, são. o que a gente... que vai na cadernetinha e aí você faz e depois vai mantendo. Aí sim, se houver uma campanha, você pode usufruir dela, não é isso? É você não esperar, porque muitas vezes eu pego um animal doente, aí eu pergunto, tá vacinado? Ah, não, porque ainda não teve campanha. Mas, na verdade, era até de uma outra... precisava de uma outra vacina que não tem nem na campanha. Então, quando a gente adquire um animal, um filhotinho de cachorro, um filhotinho de gato, a gente tem que procurar um veterinário para receber as orientações. Como se dá o protocolo de vacinação? A partir de 45 dias é a idade, né, que normalmente a gente começa a vacinação. Isso a gente leva em consideração se o animal mamou, né, na mãe até uns 40, 45 dias ou não. Animal que é separado da mãe muito cedo, tanto quanto o gato, que não mamou, às vezes em momento nenhum teve o leite da mãe, né, tem um aleitamento artificial que as pessoas fazem. Mas quando o animal é separado muito cedo da mãe, a gente tem vacina já para fazer com 30 dias de vida. Mas se o animal cresceu junto com a mãe, mamou bem até mais de 30 dias, a partir dos 45 dias a gente começa o protocolo de vacinação. Então, tanto no cão quanto no gato, a gente tem feito 3 doses da vacina que chama de múltipla. Não é nem a vacina contra a raiva. Essa vacina múltipla, no gato existe vacina contra 4 ou 5 doenças, existe a quádrupla ou quíntupla, que são doenças do gato, né? Tem a rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia e clamídia. Isso tudo vem numa só, né? Isso na quádrupla. É uma vacina só. Isso. Existe a quíntupla contra 4 doenças no gato. Existe a quíntupla, que é contra a leucemia, que essa vacina a gente só faz após testes específicos para ver se o animal já não tem leucemia. Então a gente precisa fazer um exame antes. Mas no padrão, numa forma geral, a gente acaba fazendo a quádrupla, que é contra rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia e clamídia. Em um outro momento eu posso explicar sobre essas 4 doenças, porque leva muito tempo, né? Ainda tem as doenças dos cães. Então a gente faz a vacina quádrupla, ou então a déctupla, ou V10, que V de vacina, déctupla, nos cães. Que existem lá 3 ou 4 tipos de leptospirose, dependendo do cão. Existe adenovírus, parvovirose, coronavirose, sinomose. Existem várias doenças ali dentro dessa déctupla, existe mais de um tipo de adenovírus, por isso que muitas vezes tem gente que pega lá o fresquinho, pega o rótulo, conta e não tem 10 doenças, mas na verdade são 10 formas também, né, de doenças, porque existe a leptospirose, que ali dentro tem várias cepas que causam, diferentes, que causam leptospiroses, né, diferentes. Vamos resumir. Então a gente faz... 45 dias, tanto o cachorrinho como o gatinho só vão tomar vacina, só que são vacinas Cada uma diferentes. toma sua vacina específica. A primeira foi a que ele falou e a que ele falou agora. No gato é da quádrupla, no cachorro da déctupla. Isso. Aí, ambos com 45 dias. Aí a gente pega de 21 a 30 dias, depende do veterinário. A gente tem feito muito protocolo de 21 dias de intervalo entre cada vacina. A gente dá a segunda dose, então 21 dias
de intervalo entre as vacinas. Isso. Da primeira dose, 21 dias depois da segunda dose e 21 dias depois da terceira dose. Sendo que, quando a gente aplica cada vacina, a gente tem que saber se o animal está vermifugado, se ele está com alguma outra doença, se ele está vomitando, se ele está tendo diarreia, se ele tem carrapato. Então, isso faz parte do protocolo de vacinação. Essa é a diferença fundamental de você fazer a vacina numa clínica veterinária com um veterinário ou você comprar uma vacina no comércio, numa loja de produtos veterinários e aplicar em casa. Porque quando você compra uma vacina e você aplica em casa, você só está aplicando uma injeção, você não está fazendo um protocolo de vacinação, porque você não tem, como um médico veterinário tem, a capacidade de saber se o animal está no momento certo de receber a vacina ou não, porque ele precisa desenvolver proteção, anticorpo contra aquelas doenças. Então, quando chega numa clínica, o veterinário vê se o animal está desidratado, se o animal está com febre, se o animal está magro. Ele precisa estar bem, a gente chama de rígido, né? Com a saúde, né, 100% ali estabelecida, para ele poder desenvolver uma boa resposta imunológica e ficar protegido contra aquela doença. E é como criança também, vai ter a sua carteirinha de vacinação, onde vai sendo marcada toda a vida. Você, em qualquer momento, pode saber como é que foi o roteiro. Com criança a gente não compra e aplica em casa. Agora no cão existe, para o cão e gato existe essa possibilidade. Aí o que acontece? Quando existe um surto, como teve no ano passado de sinomose, existe um surto de determinada doença, a gente pega um monte de cachorro vacinado com vacina que comprou no comércio. Entendeu? Com vacina que não foi feita para um médico veterinário, vacina muitas vezes até com qualidade inferior, né? Ou então não bem estocada, existem marcas diferentes, existe controle de estocagem, a vacina precisa ficar em refrigeração, então se a vacina ficar fora, né, da refrigeração, ela perde o poder dela de imunização, né? Vários detalhes. Então existem vários detalhes para serem tomados, né, nessa parte de você pegar e aplicar. E se o animal cair doente, morder alguém, você precisar comprovar legalmente que o animal está vacinado, se não existir uma assinatura e um carimbo do médico veterinário, o animal não tem comprovação para a justiça que ele foi vacinado. Se seu cachorro, resumindo, se seu cachorro mordeu uma pessoa na rua e a pessoa resolver te processar, você não tem como comprovar que ele foi vacinado se você não tem uma assinatura e um carimbo de um médico veterinário. Se a sua carteirinha só tem um selinho que você colou, legalmente para a justiça não serve. Se você for viajar para um outro estado e eles pedirem o comprovante de vacinação contra a raiva, se a Polícia Rodoviária Federal, se no aeroporto ou na rodoviária pegarem, não tiver o carimbo, a assinatura do veterinário, não vai valer. Mas o comprovante. A raiva é outra vacina, né? A raiva é uma outra vacina, que a raiva é a partir dos 4 meses. Só a vacina contra a raiva é que existe campanha de vacinação gratuita. Essa outra vacina que eu falei, que são 3 doses, com intervalo de 21 dias, essa vacina não existe campanha de vacinação gratuita. Essa realmente você vai precisar ir levar numa clínica veterinária para o animal receber a vacina. Entendeu? Então, com 4 meses ele vai receber... Isso, a raiva. Só a partir de 4 meses. Então, às vezes, a gente pega animal com 6 meses, cachorrinho, gatinho com 6 meses. Ah, tá vacinado? Não, ainda não vacinei não, que não teve campanha de vacinação, mas a outra vacina. Existem diversas vacinas, como tem pra gente, né? Existe vacina também contra a giardia, vacina contra a tosse dos canis, que são doenças, né, não tão graves, mas doenças que acabam causando certo distúrbio, mal-estar mesmo, né? O animal fica debilitado, mas uma vacina que a gente fala que realmente tem que fazer é a quádrupla ou quíntupla no gato, a déctupla ou V10 no cão, né? 10 doenças, e com isso novinho, com 35, 45 dias, aí vai depender. Por isso a importância de levar no veterinário. O veterinário vai perguntar isso tudo. No primeiro dia de vacinação, às vezes leva 1 hora para você chegar, porque aplicar a injeção é fácil, a gente pega, puxa, aplica 5 minutos, aplicou. Mas conhecer o animal, saber
como é que é a casa, como é que é todo o cuidado, se ele foi adotado, se ele foi comprado, se ele teve cuidado da mãe desde filhotinho, se foi aleitamento artificial dentro de casa, tudo isso a gente conversa. E quando você compra uma vacina num pet shop, numa fauna, você comprou, você aplicou em casa, não existe nenhum cuidado relacionado a tudo isso que eu falei, entendeu? Então, a gente bate bastante nisso, né, sobre o protocolo de vacinação. Quando você faz uma boa vacinação, quando você dá ração de boa qualidade, dá o vermífugo direitinho, né, o remédio para matar os vermes, o animal dificilmente cai doente. Quando o animal cai doente, ele recupera muito mais rápido, porque existem outras doenças que não existe vacina ainda, né, para prevenir. Mas quando ele pega determinada doença, se você fez uma boa base na infância, o animal recupera muito mais rápido. Tem animal que às vezes pega doenças gravíssimas, que com menos de uma semana ele já está recuperado, já está comendo, já está bem ativo. Agora tem animal que às vezes pega uma doença boba e fica internado 7 dias, 10 dias, o animal não tem força, né, o suficiente para recuperar de uma forma mais rápida de determinada doença. Por quê? Porque não recebeu uma ração de boa qualidade, não recebeu vacina em momento nenhum da vida, não tomou vermífugo de uma forma correta, o animal tem pulga, tem carrapato, que são parasitas que sugam o sangue, pode levar a anemia, o animal fica debilitado. Então tem tantas coisas. Criar cachorro não é só, é igual criar criança, não é só pegar da comida. Existem tantas coisas em cima, existe todo um comprometimento com a vida de um animal que precisa ser levado em consideração no momento que você adquire um animal. Quando você planeja ter um animal, quando você planeja ter um filho, né? Quanto mais você se programar, você planejar, depois sai tudo muito mais fácil. Você saber onde tem clínica veterinária, se existe clínica veterinária 24 horas, já pegar o telefone, ter todos os contatos. Você precisa ter com o animal igual o acompanhamento com um pediatra. Porque se você já leva um animal desde filhotinho num veterinário, já tem uma relação, né, tanto profissional quanto uma relação de amizade e de afeto ali. O animal chega muitas vezes, já reconhece o veterinário e você já sabe como proceder. Tem animal que você precisa tomar cuidado muitas vezes com determinadas vacinas, que ele pode ter reação alérgica. Se você aplica uma vacina dentro de casa e o animal tiver uma reação alérgica, você vai ter que correr com ele para uma clínica veterinária. Então, muitas vezes você comprou a vacina num dia, à noite deixou para aplicar no dia seguinte é feriado, é domingo. Todas as clínicas estão fechadas, só existe clínica 24 horas longe, aí você aplicou e você precisa correr para socorrer, né? Então, quando você faz dentro de uma clínica, você já está ali na supervisão de um médico veterinário, uma pessoa capacitada para contornar qualquer situação diferente que possa acontecer, né? Ali. E a gente vê na nossa rotina que às vezes o animal chega para vacinar e a gente percebe características que muitas vezes em casa o proprietário acabou não percebendo. Às vezes a gente vê alguma coisa no dente, a gente acaba orientando sobre um problema no dente. Foi um dente de leite que não caiu e ficou ali junto com o dente definitivo, um canino, acontece muito, aí a gente orienta, fala que se o dente não cair, a gente precisa fazer extração daquele dente, né? Que não é legal ficar com aqueles dois dentes. Então a gente vê muita coisa. Então, a gente entender, desde a febre amarela, passando pelos cães, eu estou falando dos cães, estou falando dos macacos, estou falando da gente. O protocolo de vacinação, o jeito de vacinar e para que serve uma vacina é igual para todos os animais, seja humano ou não humanos, entendeu? Como a doença se manifesta, como os vírus circulam, né? Se circula em área urbana, circula em área rural. A gente mora em Petrópolis, aqui é mais difícil de você encontrar a girofilária, que é um verme transmitido por picada de mosquito e é um verme que fica dentro do coração, chama de verme do coração, né, popularmente, girofilária. Aqui em Petrópolis, mais difícil você encontrar essa doença, porque essa doença é característica de lugar quente e úmido. Então você está aqui e você vai viajar, digamos, para a região dos lagos, um local que é quente, ou então até mesmo Barra da Tijuca, ali Jacarepaguá, aquela região é quente e tem muita água, tem muito local que chamam de poços, né, lagoa,
Então, na hora de você viajar, você precisa fazer um protocolo de vermífugo específico para esse verme do coração. Então, olha a característica das regiões, das doenças das regiões e do nosso trânsito entre as regiões diferentes. Ah, aqui não tem essa doença, mas você vai para um local, você levou o cachorrinho para a região dos lagos, você precisa proteger ele contra a girofilária. Você foi para uma área de mata lá na floresta amazônica, você toma uma vacina contra a febre amarela 10 dias antes de viajar. Então, onde você estava, no meio urbano, não tem a girofilária, não tem a febre amarela, mas você vai se deslocar para determinado local. Então, você conhecer as doenças, você levar o cachorrinho no veterinário e você ir diretamente conversar com seu médico ou ir num posto de saúde, né, no centro de doenças infecciosas, centro de epidemiologia, procurar locais de referência e pegar informação confiável é fundamental, né? Você ter a consciência de determinado assunto faz com que você não entre por um caminho que muitas vezes acaba sendo ou sem volta ou complicando demais a sua vida. Isso né? não implica, vamos frisar, medo. Você precisa conhecer para saber qual atitude ter e como se posicionar para não ter um problema. Isso não significa que você tenha que ter medo, né? Você tem que ter conhecimento. Não medo. Isso, é conhecimento, não é desesperar. Eu, quando trabalho dentro de uma clínica, eu procuro me informar sobre as doenças que eu posso pegar e que eu posso tratar nos animais, as doenças que podem ser transmitidas para mim. Eu estou procurando informação. Agora, eu não vou achar que todo animal que chegou lá está com uma determinada doença e se no dia seguinte eu acordar espirrando, qualquer coisa já estou doente. Este é o medo que não é uma coisa saudável, né? Mas a informação ela é fundamental, né, em qualquer área para a gente poder agir da melhor forma, de uma maneira correta. Bom, doutor Felipe, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Tem mais imagem? Tem mais alguma coisa? Não, só a minha imagem, isso, só a imagem com... Se não tiver mais imagem, a gente podia botar a imagem dele do telefone, por favor. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser falar com o doutor Felipe, é só ligar 98817 52. 5752. Vamos falar novamente. 98817 5752. Tá? Pode entrar em contato com o Dr. Felipe Fagner, tirar alguma dúvida, ou se quiser um atendimento, ou quiser falar a respeito das coisas que ele falou, trocar umas ideias, é só entrar em contato com ele por esse telefone. Eu vou novamente aqui falar o meu telefone, se alguém quiser falar comigo diretamente, dá até alguma sugestão para o programa, quando eu faço sozinha, algum assunto que gostaria que eu falasse a respeito, 2237-0720. É só entrar em contato comigo. Mais alguma coisa, doutor Felipe? Nós estamos terminando. Eu tenho a agradecer, também me coloco à disposição, quem quiser tirar dúvida, quem quiser até mandar alguma pergunta fora, né? Eu estava falando, aí eu falei sobre viagem, e a pessoa lembrou de um determinado assunto que quer perguntar. Pode mandar, existe ali o meu número de celular, né, que a gente mostrou, mas também pode procurar minha página no Facebook, lá, Felipe Fagner, médico veterinário. Não sempre na página do Facebook do Sintonizando Saúde eu coloco um link, é só clicar lá em cima que vai para a página dele. Pode mandar lá mensagem, perguntar, eu lembrei de uma dúvida, ou então gostaria que você falasse sobre determinado assunto, eu ouvi falar sobre certa terapia com animais, será que é legal, será que é viável? Pode mandar para mim, que eu venho aqui no programa, a gente pega um dia, fala também, a gente tem sempre falado sobre diversas terapias diferentes com animais, pode mandar que a gente está aberto, a gente aceita com certeza sugestões para vir aqui falar. Então, mais uma vez, obrigado. Procurem informação e fiquem todos bem otimistas que não vai acontecer nada com a gente. Isso. Bom, nós que te agradecemos, aprendemos muito hoje, não foi? E eu lembro para vocês que quem quiser ver através da televisão, do canal 19, TV Vila Imperial, ver diretamente o programa de televisão, nós temos reprise segundas-feiras às 9 horas da noite, às 21 horas, ou quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas.
também é possível daqui a alguns dias. Todos os programas que nós já tivemos até hoje, são mais de 4 anos de programa, estão tanto no YouTube quanto no Facebook, na página do Sintonizando Saúde. E daqui a alguns dias esse programa também vai estar lá e eu vou colocar as imagens, né? O Felipe vai mandar. Sim, eu mando as imagens. Quem quiser dar uma olhada nas imagens que apareceram durante o programa, ver se as pessoas veem o programa, mas querem olhar com mais calma a imagem. Então isso vai ser possível através da página do Sintonizando Saúde no Facebook. Bem, nós terminamos por hoje, mas contamos sempre com vocês. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a